a informação a respeito do Dia dos Pais. Lógico, nós vamos entender o amor que o Deus maior tem conosco, nosso Pai maior, e como Ele é insistente conosco, como que Ele é benevolente com a gente, como que Ele tem uma paciência de Jó com as nossas peripécias, as nossas, vamos dizer assim, rebeldias. Na hora que eu fico pensando assim, como que tem pai que acredita nos filhos, né? Deus é um desses. Não desiste nunca. Ele diz, ele pontua, ele manda o próprio filho para vir. Nós não aprendemos nada. Mas a gente está tentando. Está no caminho, vai indo devagarzinho, conforme a humanidade, mas é assim que nós vamos aprendendo. E vou falar duas parábolas que eu acho muito interessante, a do bom samaritano, e depois a respeito dos pais, falar do filho pródigo, que eu acho que tem tudo a ver a respeito dos pais. A postura que um pai tem que ter com essa paciência e essa benevolência. O importante, primeiro, é entender essa questão, por que Jesus falava em parábolas? Por que ele usava essa linguagem tão simplória, mas que ainda nós temos dificuldade de compreender? Qual que é a dificuldade de compreender a parábola? Por ela ser tão simples. Cada parábola tem vários ensinamentos, mas ele entendeu que a forma de transmitir tinha que ser de uma forma muito mais simples, muito mais objetiva, muito mais clara, dentro do entendimento do povo daquela época. Só que mesmo assim, a nossa forma de interpretar hoje, ainda nós não compreendemos o que ele fala, porque ele fala de algo mais metafísico, mais além do que nós podemos enxergar. Só para dar um exemplo da importância da forma que ele fala como parábola, vou dar para vocês um exemplo de uma experiência que passou comigo. Assim que eu me formei, isso mais de 20 anos atrás, eu fui convidado a trabalhar num município muito pequeno, que não tinha presença de outros profissionais da área de saúde, assim, para poder conversar e poder entender a população, enfim. E tinha um problema que estava acontecendo, que as famílias eram muito numerosas, tinham muitos filhos, aconteceu um problema no município, não estava tendo emprego para todo mundo e o município estava tendo que arcar com cesta básica para todo mundo. O prefeito chegou para a gente e falou assim, resolva esse problema. Eu não tenho comida para dar para esse tanto de gente. Lógico, ele queria dizer assim, dá um jeito desse pessoal não reproduzir tanto. Muito difícil essa questão. Nós pensamos de tudo como é forma, porque ela só tinha duas pessoas que instruíam as pessoas, o padre e o pastor. E nós vamos entender que a presença deles também está no bom samaritano. Mas olha só, no momento nós entendemos que tínhamos que ter uma primeira conversa com as pessoas. Entender essa questão de por que não utilizavam os métodos conceptivos que tinha no posto de saúde. Ninguém nunca tinha retirado uma camisinha, ninguém nunca tinha retirado sequer uma pílula de anticoncepcional. Então nós tínhamos que entender a cultura daquele pessoal. E aí fizemos uma reunião com a presença inicialmente do padre e do pastor, pedindo a permissão para eles ajudarem a gente a divulgar as ideias, porque a gente sozinho não ia dar conta, eles ouviam eles. E os dois foram categóricos de dizer, não pode falar de sexo, não pode falar nada nesse sentido com o povo. Eu falei, mas como nós vamos fazer então? Se nós não fizermos, não tem comida para todo mundo. O prefeito falou que não tem. A igreja vai assumir a responsabilidade? Eles falaram, não. Então, o que nós vamos fazer? Eles falaram, vocês podem fazer o trabalho desde que seja com o casal. Tudo bem, já é um caminho. E aí, fui começar a ensiná-los as questões de educação sexual. Olha que tema difícil de compreensão para uma população que tem muita vergonha, que não tem o conhecimento escolar, a maioria não era escolarizado, então não tinha uma linguagem abstrata. E aí eu resolvi começar a falar de como utilizar a camisinha. Eu pensei, eu tenho que usar uma referência. Peguei um cabo de vassoura e falei, ó, cabo de vassoura é o pênis, e usa a camisinha assim. Eu, na minha ingenuidade, achando que estava todo mundo compreendendo. Um tempo depois, começou a aparecer gente
grávida, casal grávido. Aí eu perguntei, peraí, mas vocês não foram na aula, vocês não entenderam como utilizar a camisinha? Sim, nós fizemos como você fez. Colocamos um cabo de vassoura, botamos no canto da sala, metemos brasa. Na hora eu comecei a rir. Mas e por quê? Porque eu não sabia alcançar a linguagem deles. Eles não entenderam, eles interpretaram literalmente o que fiz, a reprodução do que eu fiz. E eu tive que arrumar um boneco anatômico para mostrar como que funcionava. O erro era meu, não era deles. Eu não consegui compreender a linguagem deles, eu não consegui transmitir uma mensagem importante para eles. E aí vocês entendem a importância que Jesus usa uma parábola para aproximar da linguagem do povo, para a linguagem aproximar da vivência que as pessoas têm. E aí, disso que eu tive como experiência, eu nunca mais vim com uma linguagem que não era apropriada. Eu tentei entender, em todos os trabalhos que eu já fiz, onde que eu estou indo, com quem que eu estou lidando, como eu tenho que transmitir a mensagem. Só que Jesus, ele poderia conversar com todos. Jesus, com 12 anos, dava aula para os doutores. Então, ele não estava falando aquilo porque ele não tinha uma linguagem mais apropriada. Não, ele usava a linguagem apropriada para cada um. E no Bom Samaritano, ele mostra essa expertise dele. Como que ele mostra? Abigail fez a leitura aqui. No início, ele estava a caminho da Galileia para a Judéia. E geralmente faziam-se o contorno da Samaria. Na Samaria, eles não queriam passar por lá, porque era um povo mal visto. Só que Jesus fez questão de adentrar, entrar no caminho, porque ele sabia que lá ele precisava ir. Quando ele chegou lá, ele encontrou os doutores da lei na época, e que o questionaram, que aí questionaram, que foi o questionamento que fez, perguntando qual que era a lei maior. O que ele falou? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar a seu próximo. E ele, o lei, querendo meio que desafiar Jesus, falou, então quem é meu próximo? Aí que tá. Quem que é meu próximo? Jesus não quis responder. O que ele fez? Trouxe alguma história, como sempre faz. Quando ele traz uma história, ele vai aproximando das pessoas. Mas quem são os personagens? Pessoas comuns. E ele começa a trazer a história de uma pessoa que está indo de Jerusalém para Jericó, um homem qualquer, e aí ele frisa, um homem qualquer, que pode ser qualquer um de nós, tem uma referência geográfica interessante. De Jerusalém para Jericó é uma descida, porque tem até uma interpretação de que você vivia na questão espiritual para o material. Jericó era cidades do comércio, onde tinha o comércio, fazia o câmbio de dinheiro, enfim. E Jerusalém era visto como uma cidade espiritual. Quando esse homem está descendo, ele é assaltado e é quase morto. E aí que começa a ficar interessante, porque ele traz dois personagens que todos acreditavam que seriam pessoas que iriam entender o próximo. Quem são esses dois? Primeiro vai o sacerdote, que observa o sujeito moribundo e passa direto, e depois um levita, também um sujeito religioso, que passa direto. Nesses dois, a gente interpretar como hoje, aproximar a parábola de hoje, seria como se fosse um padre e um pastor. Na referência de líder religioso, de pessoas que têm o poder, que poderia naquele momento experimentar ou utilizar da caridade ou do que prega, enfim. Mas Jesus introduz uma pessoa de que é mal vista, de que julgam como uma pessoa que não vale a pena valorizar, que é um samaritano. Um samaritano, comerciante, que passa ali com um propósito, ele não está só caminhando, ele já conhece a estrada, porque ele faz esse comércio pela estrada, e passando por lá, vê o moribundo e tem compaixão. Compaixão. Ter compaixão ao outro
Aí ele está dizendo do próximo. Quem que é esse próximo? Qualquer um que eu encontrei, o que está próximo a mim. Tive compaixão a ele. O samaritano parou e limpou as feridas daquele homem, sem ele saber quem era. Sem ele perguntar o que estava acontecendo, por que ele estava naquela situação. E ele limpou com duas coisas, vinho e azeite, o que era mais valorizado pelos judeus. Jesus não está usando isso de propósito. Ele está usando isso para mostrar para as pessoas que são elementos que eles conhecem. O azeite e o vinho era algo nobre pelos judeus. Como assim um samaritano vai usar isso para limpar a ferida de um qualquer? Olha só a provocação de Jesus. O sujeito ainda pega esse homem, coloca no animal dele e vai carregando até uma hospedaria. Chega lá, dá 2 denários para tomar conta dele, fica com o homem até no outro dia, segue viagem para ele trabalhar e deixa o sujeito na hospedaria com a supervisão do dono daquele local, daquele estabelecimento, e prometendo que cuidasse, daria mais dinheiro na volta. Olha só, Jesus faz essa história e pergunta para o sujeito que desafiou nesse sentido de perguntar quem era o próximo. E perguntou, então, quem é o próximo? Quem é a pessoa que olhou para o próximo? Quem é a pessoa que realmente fez caridade? O sujeito teve que concordar que foi o samaritano. Imagina isso em público, um doutor de lei, um doutor religioso, ter que, naquele momento, concordar com Jesus que o samaritano foi uma pessoa boa. Não é que os samaritanos eram inimigos de todo mundo, no sentido de gladiar, no sentido bélico, mas era mal visto. Era um povo que tinha um costume, no julgamento deles, ruim. E na hora que ele concorda com isso e fala do bom samaritano, que o samaritano foi uma pessoa que teve com caridade e compaixão, ele quebra aquelas primeiras más impressões. Como que uma pessoa auxilia, não pergunta quem é, não pergunta e cuida daquela pessoa? E aí que tá. Eu não sei se vocês ouviram isso muito quando criança, eu ouvi muito isso, dizendo que Jesus geralmente se disfarçava de mendigo para testar a nossa bondade. É mais ou menos isso. Aquele homem estava naquela situação para testar a bondade de quem passava. E o samaritano, que deveria, no sentido lógico da história, era o único que deveria passar direto. E foi o único que prestou socorro. Os religiosos, que conheciam a lei, que diziam que andava com Deus, não fizeram socorro. O que Jesus quer mostrar com isso? A caridade é a forma de quebrar o egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho é o que faz a gente não enxergar o próximo, não observar o que está acontecendo, não olhar para o meu lado. O próximo é quem está ao meu lado naquele momento. Nós interpretamos o próximo como se fosse um familiar, um amigo. Porque convenhamos que é muito fácil eu fazer algo por quem eu já conheço. É muito fácil eu fazer alguém que é próximo da minha comunidade, fazer alguém da minha casa, ajudar alguém, irmão de religião. Mas Jesus está convidando, não é para esse, está convidando para fora. É aquele que nós encontramos todo dia, sem saber quem é, sem saber para onde vai, para onde vem. É essa que é a questão. E é interessante que Jesus ainda complementa. Tudo bem, então você sabe o que deve ser feito. Vá e faz o mesmo que o samaritano. Ele completa ainda isso. Cada vez que entendemos as intenções de Jesus, que entendemos o que ele dizia, ele estava dando exemplo. Como tem que ser feito. Como devemos nos comportar. E é isso que ele dizia. Vai e faz o mesmo. Porque o discurso não presta se não tiver ação. Discurso é vazio. Não adianta eu ficar dizendo aos outros o que tem que fazer se eu não faço.
E aí entra muitas vezes o papel do pai. Tem muito pai que briga, fala para fazer, mas não dá o exemplo. Não faz. Aí o filho questiona, peraí, mas eu tenho que fazer, ele não faz? Nós vivemos uma sociedade onde os exemplos não são tão bons. É só andar pela rua, é só ligar a televisão, é só ver os filmes. Os exemplos não são os melhores. Mas nós vivemos de falso moralismo. Todo mundo quer mandar e criar, achando que tem o poder sobre as pessoas, ou o poder sobre a moralidade, a ética, a lei. Mas não faz o que tem que ser feito. Aí é um problema. E quando Jesus fala, ele não está impondo a ninguém, ele não está obrigando ninguém a fazer. Mas ele está mostrando o caminho. Vai, faz o mesmo. É assim que tem que ser feito. Se eu faço errado, o que Jesus vai fazer? Vai me condenar? Não. Ele vai ter paciência de esperar eu aprender novamente. Onde que você não aprendeu a lição? Qual parte da história eu tenho que repetir? Por isso a gente tem que ser sempre lembrados, constantemente. E eu acho muito interessante que fazem esse exercício. Começa a ler só as parábolas. Só as parábolas. Você vai começar a ver cada dia um ensinamento diferente dentro daquela parábola. É incrível como ela explica momentos diferentes da vida. E essa do bom samaritano, ela tem essa envergadura de mostrar que não é ser sacerdote ou levita, não adianta eu saber tudo que está na lei, no caso deles da na Torá ou em outros livros sagrados, se eu não tenho ação. Se na hora que eu tenho que praticar, a hora que Deus permite eu tomar a ação que está na lei, eu não pratico. E aí, qual moral que eu tenho de cobrar do outro? Nenhuma. Agora, um samaritano, que dizem que ele tem costumes diferentes, costumes que não são bons à visão, principalmente dos judeus, e uma pessoa que ainda é do comércio, uma pessoa que não tem lugar, destinos direito, porque ele sempre vai para um lugar, para outro, para comercializar, e é ele que presta o socorro, de onde vem essa compaixão? Que coragem é essa do sujeito de, naquele momento, parar onde ele está para auxiliar um que está moribundo e ele também correndo perigo de ser assaltado também? Sabe por quê? Porque provavelmente ele já passou vários perigos semelhantes. Ele não estava reservado dentro de 4 paredes, ou sustentado por um grupo, ou protegido por determinadas situações. Ele estava correndo risco o tempo todo, porque ele estava caminhando pelas trajetórias sempre. Então ele sabe realmente que uma mão amiga naquele momento é fundamental. E é isso que Jesus espera da gente. E então essa questão de falar, me disfarço de mendigo, não é na literalidade. É porque ele expõe pessoas necessitadas para muitas vezes tirar a gente do conforto, tirar a gente da real necessidade. O que a gente pode fazer? Pelo próximo. E não é num sentido, gente, próximo físico. Ah, eu tenho que ajudar a pessoa que está aqui mendigo. Mas é pensar no próximo, sabe como? Quando eu cuido do meu lixo, quando eu jogo o lixo na lixeira, quando eu evito de ter muito consumo, eu estou pensando nas próximas gerações. Quando eu não queimo, quando eu não destruo, quando eu penso nas próximas gerações, eu estou olhando para os próximos que virão para ocupar essa terra que eu ocupava. Isso é caridade. Tem gente que fala, não estou nem aí, eu tenho que destruir mesmo, porque eu vivo agora. Estou nem aí, eu vou consumir mesmo, eu quero é agora. Estou nem aí, eu vou jogar o lixo aqui. Aí que é a questão. O próximo nem sempre é o visível. Não é só o visível, mas eu cuidar de uma forma da minha vida e da outra que não vai atingir os demais. É isso. É redundante falar,
Mas esse próximo, quem pode ser isso? Eu mesmo. Que é o que Jesus já falou. Então, o próximo não é só quem está ao meu lado o tempo todo. Mas se eu entender a humanidade como um todo, toda a humanidade pode ser meu próximo. E aí nós entendemos o que Jesus está querendo. Querendo pessoas conscientes que olham com consciência para todas as ações que fazem. Que tem o menor impacto possível na ação do outro. No sentido de prejudicar o outro, prejudicar o planeta, prejudicar as pessoas que estão próximas. É por isso que, particularmente, eu tenho muita preocupação com líderes. Porque os líderes podem provocar um malefício imenso para as pessoas. Ou por egoísmo, ou por vaidade. A maioria dos líderes tem a vaidade, querem poder. E eles cometem, geralmente, atos que vão contra a humanidade, contra as pessoas próximas. Mas, felizmente, nós temos um Pai maior que ele cerceia isso, ele vigia. Quando ele vê que está sendo excedido, ele manda enviados, ele manda situações para nos preservar. E Jesus foi um desses. Sim? Essas ações importantes, eu estava assistindo uma palestra desse final de semana para a nossa transição planetária. Sim, né? sim. Do planeta regeneração. A gente pensa que essa transição ela é automática, é algo físico. A regeneração ela é pessoal. Uhum. É pessoal e cada um de nós precisamos nos regenerar para que esse processo aconteça. E essa regeneração está voltada para todas essas ações. Porque o planeta também vai regenerar. Só que se eu não tiver regenerado, eu não vou ficar aqui. Se eu não regenerar, as minhas ações não mudam. E a mudança, ela ocorre individualmente. Ninguém vai mudar você ou ninguém vai me mudar. Ninguém vai chegar para mim e falar assim, eu tenho que querer mudar. Eu tenho que fazer uma ação para mudança. E mudança não é falar assim, eu mudei. De boca para fora é fácil, mas e a ação? Como que está a ação, o comportamento, a atitude em relação a tal coisa? E aí que vem a paciência do Pai. Ele tem muita paciência conosco. Quantos milhões de anos que essa Terra está aqui? Quanto tempo que essa humanidade está pisando aqui? E ele vem mandando enviados para nos auxiliar e a gente não aprende. Jesus veio tentando trazer. Muitos não entenderam. Mandou o Consolador, o Espiritismo. Tão pouco. Na verdade, a gente persegue determinadas situações que acha que não tem importância. E o Pai, benevolente, paciente, continua insistindo. Assim como o Pai é com os filhos aqui na Terra. Nós temos que entender que a educação, ela é morosa. A educação, ela é persistente. A educação é difícil. Porque tem rebeldia. E o pai, ele desvincula do filho. A mãe, nos primeiros anos de vida, está ali de uma forma mais afetuosa, mais paciente, dando colo, atenção. Mas tem um momento que o pai tem que entrar para direcionar esse filho para o mundo. E é a hora que introjeta muita lei e norma que os filhos não querem. Geralmente o papel do pai é esse. Não é um papel bom no sentido do filho, porque ele vai cortar a relação da mãe e vai falar assim, agora não pode, é isso aqui, dá ordem. O pai tem que fazer isso, porque é o papel do pai. É o papel do pai maior conosco. Deus faz isso. Você não quer aprender? Eu pareço com uma doença, sofro um acidente, acontece algo que eu fico mais revoltado ainda achando que o mundo está contra mim. Mas são ensinamentos. São as punições no sentido brando da palavra,
no sentido assim, os castigos merecidos, vamos dizer assim, que o Pai está nos ensinando. E aí, quando a gente olha a parábola que Jesus disse do filho pródigo, tem tudo a ver com isso. Poxa, um pai tinha 2 filhos, um pai que tinha patrimônio, diversas pessoas trabalhando para ele, e um dos filhos chega para o pai e fala, quero minha herança antecipada. O que o filho está falando para esse pai? Eu não quero viver mais sob suas tutelas, não. Eu quero viver minha própria vida, do jeito que eu quero. O pai, tudo bem, tá bom, te passo. Passou a herança que cabia a ele e esse filho sumiu. Foi para longe. Olha só que interessante. Se o filho fosse uma pessoa que realmente tivesse aprendido os caminhos que o pai ensinou, ele saberia bem administrar agora essa herança, saberia aplicar essa herança da melhor forma, trabalhar aquela herança. Não. Ele fez foi gastar a herança com coisas inúteis, coisas que não traziam benefício para ele. Acabou que ele empobreceu, perdeu toda a herança. E teve que começar a trabalhar. Trabalhar com outros patrões. E aí, na hora que ele estava em sofrimento, trabalhando para comer, passando necessidade, ele pensou, peraí, os empregados do meu pai são melhores tratados e ganham mais. É melhor voltar para o meu pai e ser empregado dele. Foi isso. E ele volta, arrependido. O que o pai faz quando vê ele? Dá um sermão? Briga? Pelo contrário. Ficou tão feliz por receber o filho de volta, porque ele já tinha esse filho como morto, esse filho como perdido. Ele fica tão feliz por receber esse filho novamente, que ele manda dar a melhor roupa para aquele filho, melhor sandália, e que ia matar um novilho para fazer uma festa do retorno do filho. Pai e mãe vai entender que casa é porto seguro. O filho pode voar e voltar. Mesmo que ele tenha errado, ele aprendeu os erros. Ele aprendeu pelo sofrimento. Naquele momento, não cabia o pai dar uma lição de moral nele. Ele estava humilhado. Ele já chegou para o pai humilhado, dizendo que tinha pecado com ele contra Deus. Se o pai tivesse feito isso, perderia o filho de vez. Era a hora dele acolher o filho. Quantas vezes Deus nos acolhe no momento que a gente não merece? E ele está tentando e acolhendo. Mas veio o irmão, vendo aquela receptividade, não concordou. Espera aí, eu que estou com o senhor, eu que nunca pisei na bola, sempre estive a seu lado, nunca abusei, não pedi minha herança, não gastei seu dinheiro, e você nunca me concedeu uma novilha para eu divertir com meus amigos, como que você faz isso pelo irmão que eu tenho que é ingrato? Vamos lá. Esse irmão está o quê, gente, no fundo? Enciumado? O que ele está sentindo? O que esse irmão quer que o pai faça? O pai acha um pouco injusta aquela cobrança. Porque todos os pais sabem os filhos que têm. Todos os pais sabem que cada um merece. Tem filho que você tem que dar mais atenção. Tem filho que você pode dar mais responsabilidade. Tem filho que você confia mais. Tem filho que você tem que conversar mais. Todos os pais sabem os filhos que têm. O pai achou que aquele momento era de acolher o irmão e achou muito ingrato o que o outro fez. O que ele fala com ele, com esse filho? Você sempre esteve comigo. Você sempre esteve na minha tutela. Sempre andou de acordo com os meus preceitos. O que é meu é seu. Olha só, o que é meu é seu. Jesus fala, o Deus fala isso para a gente o tempo todo e fala isso por Jesus o tempo todo.
que ele queria que esse irmão tivesse? Compaixão, caridade com o outro irmão. Só isso. Em vez dele ir contra o pai, ele tinha que receber o irmão de igual vontade. Lógico que o pai vai entender dar o que é de cada um. Ele não vai tirar do outro para dar para um. Não é desse jeito. Naquela hora, aquele irmão tinha que ter pensado o seguinte: poxa, que bom que o meu irmão voltou porque meu pai estava triste. Que bom que o meu irmão voltou porque a lida para mim estava pesado. Que bom que o meu irmão voltou que aquele momento eu agora vou ter com quem dividir determinadas coisas. Mas ele aprendeu a lição. Muitas vezes, nós somos muito mais esse irmão que questiona o pai do que o irmão que volta pedindo desculpa. O filho que veio errado pedindo desculpa, ele aprendeu, ele errou, ele pede desculpa. Pai, pequei contra Deus e contra você. Me desculpa. Errei. Mas nós temos um comportamento igual ao outro. Por que o outro está ganhando e eu não? Olha, Deus não gosta de mim, não. Por que o outro prospera e eu não prospero? Por que a minha vida não anda e o outro anda? A gente sempre está olhando o que Deus está dando novilho para festejo para o outro que errou. Gente, o erro é para ensinar. O erro é para ensinar. A concepção escolar que nós temos é um problema. Que a gente quer valorizar só o acerto. Aí o que acontece quando vira adulto? Quando tem a primeira frustração, quando quer se matar. Porque não aceita errar. Nós vamos só errar nessa vida, nós estamos aqui para errar. Aqui que é o lugar de erro. O erro nos proporciona aprendizado. Eu errei? É mesmo, então tem que mudar, tem que fazer diferente. E eu vou continuar errando até aprender, até fazer o certo. Olha como esse pai que nós temos é maravilhoso. Como que ele, o tempo todo, está nos permitindo recomeçar. A reencarnação, gente, é exemplo disso. A maior justiça divina é a reencarnação. Eu venho aqui e erro, vou voltar, vou repetir de ano, igual na escola. Vou repetir para fazer e cometer menos erros. Eu vou sanar os erros de uma vida só? Nunca. São vários erros. Nós vamos voltar e voltar até quando for necessário. Olha só que pai maravilhoso. Se esse é ou não é um sentido de justiça? Mas se a gente começar a olhar as pequenas histórias e entender que essas histórias têm fundamento, que ele está falando uma linguagem apropriada, que está falando uma linguagem para a gente passa a revisar a nossa vida, a revisar nossas atitudes, nossos comportamentos. E é pequenas mudanças, gente. A gente acha que a gente muda, assim, de patamar evolutivo de uma hora para outra. Não, são pequenas mudanças que acontecem dia a dia. E isso faz uma grande diferença. E aí, o meu próximo, quando eu mudo, o meu próximo muda também, porque ele viu que o meu comportamento mudou. Olha só que interessante. Se eu fazia uma coisa que prejudicava o outro, quando eu mudo, automaticamente o outro vai mudar também, porque ele não precisa mais revidar, ele não precisa mais querer revidar o que eu fiz ou o que eu faço. Ele calma, ele sossega, ele entende que o processo foi de mudança. Olha que pai maravilhoso nós temos. E tudo isso se resume na questão da caridade, na questão do amor ao próximo, na questão da moralidade de Cristo. Essa moralidade está baseada na questão da caridade, na questão do amor. E é muito interessante isso, que quando a gente começa a olhar com compaixão determinadas situações, empatia,
Nós passamos até de parar de brigar. É muito ruim quando você começa a questionar tudo o que acontece. A brigar por tudo o que acontece. A brigar, tá vendo televisão, fica revoltado com o político, fica revoltado com a ação que alguém fez, fica revoltado com alguém no trânsito. Cara, se eu fico nervoso e bravo, eu não vou mudar o comportamento daquela outra pessoa, mas mudo o meu estado de espírito, mudo o meu estado de ânimo. Eu passo a ter um dia ruim. Agora, se você fala assim, o problema não é meu, o problema é do irmão lá que não está se comportando bem, eu não posso instruí-lo. Agora, na hora que eu puder instruí-lo e puder falar alguma coisa, aí tudo bem. Para isso tem normas, leis, gente para punir, gente para fazer as coisas. Mas a gente quer ser justiceiro o tempo todo. Aí é um problema. Não é a gente que tem que ser justiceiro. Tem uma lei divina para isso, Deus está regando para isso. A regência dele é fora dos meus limites. Não é eu que controlo as coisas. Mas a gente querendo controlar, quer brigar, quer falar, comentar, não vai resolver o problema. Então, dessa forma, nós entendemos como que essa paternidade divina nos auxilia. E aí, me colocando também nesse papel de pai, nós pais também temos que ter esse olhar como Deus tem. Essa benevolência, essa paciência, esse papel de professor que vai insistir com aquele filho, que vai recebê-lo sempre que for necessário, que vai saber como chegar e conversar com ele. Cada filho é diferente um do outro. Ah, mas eu amo os filhos iguais. Não ama. Ninguém ama um filho igual ao outro. Porque o amor é diferente. No sentido da necessidade que cada um tem, de como tem que conduzir com cada um, com como tem que falar com cada um. Que um precisa, o outro não. Geralmente um precisa de uma bronca, o outro não. São diferentes as necessidades. Assim como Deus olha pra gente. Por isso que nós não somos ninguém igual ao outro. E sabe que eu sei que ninguém é igual ao outro? E eu fico querendo igualar todo mundo? Ou seja, eu quero que todo mundo seja igual, que todo mundo pense igual eu, que tenha as mesmas ideias, que siga os mesmos preceitos. Isso não existe. Eu sei que Deus não quer isso porque nada na natureza é igual. Já pensou se ele tivesse criado um mundo com a mesma árvore, mangueira para todo lado, só teria mangueira. Ou um passarinho, tinha pardal e pombo para tudo quanto é lugar. Não, ele quis o contrário, diversidade, diferenças. E aí eu quero que todo mundo seja igual a mim. Aí sim, se todo mundo pensar igual a mim e for igual a mim, é meu próximo, é meu irmão. Não é pelo contrário. O meu próximo irmão é aquele totalmente diferente de mim. Aquele que segue comportamentos diferentes, que tem pensamentos diferentes, que tem ideologias diferentes. Esse eu tenho que passar a amar. Pode olhar, o mais difícil que a gente tem de amar é o diferente a nós. Amar o que é igual é fácil, cara. Fácil. Então, aí que está a sabedoria divina. Vamos fazer uma reflexão nesse momento, como encerramento, e vamos tentar mentalizar nesse Pai maior, nesse Pai que cuida de nós, esse Pai que o tempo todo deixa a gente errar, deixa a gente voar, deixa a gente experimentar nós mesmos, experimentar o mundo, a vida, mas que sempre está nos acolhendo. Sempre com a paciência está nos acolhendo. Nós podemos errar, nós podemos falhar, que Ele está lá conosco para nos abraçar e fazer festa quando nos receber. Jesus disse que um pastor que arrebanhava 100 ovelhas perdeu uma. Ele deixou as 99 no monte e foi atrás daquela perdida. Nós não vamos ser esquecidos hora nenhuma. Nós estamos aqui e vamos encontrar a perfeição que Deus nos prometeu. E eu gostaria que todos os pais, nesse momento também, tivessem esse pensamento com seus filhos. Os filhos foram concedidos a nós para que nós possamos conduzi-los da melhor forma, para transformar eles em pessoas melhores, transformar nós mesmos em pessoas melhores
e deixar um mundo melhor para todos. Se nós deixarmos para os nossos filhos homens íntegros que possam continuar a ter um planeta melhor, nós já fizemos muito pelo planeta. Se educarmos nossos filhos para ser pessoas melhores para o mundo, nós já fizemos nosso papel. Vamos pedir agora a bênção para ele, para que ele possa sempre nos conduzir. Com a oração que eternamente Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Que assim seja e que Deus possa sempre nos amar e nos acolher no nosso erro, porque nós vamos errar muito ainda, muito. E isso nós vamos aprender sempre. Obrigado.